Nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos estudar o texto que está em 2 Reis, capítulo 5, segundo livro dos Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 5. Nós vamos lê-lo, expô-lo até de 1 a 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versos de 1 a 19. As pessoas hoje, elas estão vindo à igreja, frequentando a igreja, em busca de milagres. Milagre financeiro, milagre nos relacionamentos, no casamento, milagre do ponto de vista de cura física. Mas as pessoas não estão se apercebendo de que o grande milagre que nós precisamos receber na nossa vida é o milagre da conversão, do novo nascimento. E Deus, muitas vezes, Ele usa os problemas da nossa vida, a doença, muitas vezes a crise econômica e financeira. Ele usa muitas vezes um problema de relacionamento do casamento para que nós nos aproximemos dele. E para que através dessa aproximação ele possa produzir uma transformação na nossa vida. Esse texto de 2 Reis vai contar a história da conversão de um homem chamado Naamã. E esse homem, Deus permitiu que ele fosse tomado por uma lepra, uma doença incurável no contexto da época. E foi através e por causa dessa doença que ele se aproximou de Deus. E Deus não somente o curou fisicamente, mas fez uma cura também interior. Mudou a vida daquele homem. Vamos ler a narrativa bíblica. Diz assim, a palavra de Deus: Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus,
moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te ao teu servo, seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim se me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Vai em paz. Eu quero convidar o Christian para vir aqui à frente, fazer uma oração. Eu peço à igreja para se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração. Vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração aqui nessa noite. Deus amado, nós te louvamos, Senhor Jesus, porque apesar, Senhor, de como somos, Tu nos dás oportunidades para purificar-nos, para limpar-nos, para lavar-nos, Senhor. Apesar das nossas atitudes, do nosso orgulho, da nossa soberba, Senhor, das nossas reticências a Ti, o Senhor sempre nos dá uma outra chance. Que nós hoje, Senhor, possamos dizer sim a Ti, Pai, e fazer conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, que nós possamos aceitar o Teu convite, abrir o nosso coração e a nossa mente, deixar o Teu Espírito agir, Senhor. Em nome de Jesus, que possas Tu nos quebrantar no dia de hoje, para que possamos ser curados, Senhor, no nosso espírito, na nossa mente, no nosso intelecto e também no nosso corpo. E saiamos daqui diferentes. Em o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Pode sentar, irmãos. O tema da nossa mensagem é o milagre da conversão. E o milagre da conversão começa com a necessidade da conversão. Deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo a exposição do texto. Os versos de 1 a 3, nós temos a primeira divisão desse texto, que é justamente a necessidade que Naamã tinha na sua vida de que Deus fizesse um milagre. Observe no texto que Naamã, o seu nome em hebraico, Naém, significa deleite, agradável, bonito. Naamã era um sujeito que carregava no seu próprio nome a beleza, a graça de Deus, a bênção de Deus. Se você observar no texto, Naamã, ele era um homem de posição. Diz o texto sagrado, Naamã, o comandante do exército do rei da Síria. A Síria era uma nação poderosa, que estava ali ao lado de Israel, era governada na época por Ben-Hadad II, e Naamã era o homem-chefe das forças armadas, ele era o comandante geral, era um homem que tinha uma posição de destaque, de poder, ele era um homem que tinha status dentro da sua sociedade.
status político, status social, status de poder. Ele era um homem de posição elevada dentro do seu contexto social. Diz o texto sagrado que Naamã também, ele era um homem de prestígio e de popularidade. Ele era comandante do exército do rei da Síria. Diz o texto sagrado que era grande homem diante do seu senhor. Ele era um homem de prestígio diante do rei Ben-Hadad II. Diante do rei, ele era um homem de confiança, de prestígio, de poder. Mas diz o texto sagrado que também ele era considerado um herói nacional. Ele tinha comandado o exército sírio a grandes vitórias. Veja no texto, na última parte do versículo 1, diz que ele era herói da guerra. Ele era um homem bonito, agradável, era um homem de posição, era um homem de prestígio e de popularidade. E se você observar que o prestígio e a popularidade e as vitórias que ele havia conquistado como comandante-chefe do exército sírio, foi por causa da bênção de Deus na sua vida. Veja no texto, versículo 1. Era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória ao quê? A Síria. Ou seja, aquele homem, ele era um homem vitorioso. Apesar de não conhecer a Deus, apesar de não servir a Deus, mas a graça de Deus já estava sendo derramada na sua vida. E aqui há lições importantes para a gente entender, aqui, aplicações práticas para a minha vida e para a sua vida. É que porque há muitas pessoas que elas não estão nem aí para Deus, não reconhecem a Deus, não agradecem a Deus, não cultuam a Deus, mas Deus, na sua graça e na sua misericórdia, abençoa essas pessoas. Dá vitória para essas pessoas, dá prestígio para essas pessoas, dá poder para essas pessoas. São pessoas que são abençoadas por Deus, apesar de não terem fé em Deus. Este homem, ele era um homem rico materialmente. E se você for lá para o versículo 5, ele quando resolve ir para Israel, ele quer dar um presente para o rei de Israel e para o profeta, para que ele queria comprar a sua cura. E eu fico imaginando se esse homem vivesse hoje, quantas igrejas disputariam a cura desse homem? Esse homem então, ele vai lá, ele quer comprar, ele era um homem rico. E diz o texto sagrado que ele leva 300 quilos de prata, 60 quilos de ouro e 10 vestes festivas. Era uma ofertinha que ele queria fazer para ser curado. Mas, meus amados irmãos, o versículo 1 do capítulo 5 revela uma nota, uma adversativa na vida desse homem. Diz o texto, ele era herói da guerra, porém o quê? Leproso. Este homem tinha poder, tinha status, tinha dinheiro, tinha fama, tinha prestígio, tinha tudo que alguém quer na vida. Mas este homem foi acometido de uma doença mortal, uma doença incurável, uma doença que no prazo máximo de 1 a 3 anos tiraria a sua vida, deformaria a sua beleza, deformaria a sua plenitude, tiraria do poder, tiraria-o da posição que ele tinha. E é interessante, quando a gente estuda o conceito de lepra no Antigo Testamento, principalmente à luz do ensino da palavra de Deus de Levítico, capítulo 13 e 14, a lepra simboliza a presença do pecado na vida do homem. E é interessante que, como Naamã aqui, ele se torna um exemplar vivo de mim e de você, o exemplar da espécie humana, que feitos à imagem e à semelhança de Deus, que feitos como coroa e glória da criação,
há correndo nas nossas veias, há correndo no nosso mundo interior, no nosso coração, a corrupção do pecado, a lepra do pecado. E quando a gente vai estudar a fundo, a gente descobre que a lepra é uma doença profunda, enraizada na corrente sanguínea. Não é apenas uma mutilação da pele, mas é algo que está lá dentro, que mata o homem de dentro para fora. Era uma doença que se espalhava com rapidez, era uma doença que contaminava, era uma doença contagiosa, era uma doença que isolava, era uma doença que era símbolo da impureza, era uma doença que matava a pessoa. E aqui nós temos um exemplo do que é a nossa vida diante de Deus. Nós podemos ser tudo na vida, mas existe dentro de mim e dentro de você o pecado que nos afasta de Deus. O pecado que nos coloca numa condição de mortos espiritualmente, de mortos no sentido de fisicamente e de mortos espiritualmente. A nossa condição espiritual é semelhante à condição de Naamã. Naamã é um exemplo da minha vida e da sua vida. Ele tipifica a nossa biografia de espécie humana. Somos abençoados por Deus, somos agraciados por Deus. Mas existe em nós a doença do pecado. E aqui eu queria tirar 3 lições bem práticas, 3 aplicações práticas desse primeiro versículo. E a primeira aplicação prática que eu tiro desse texto é que o pecado faz com que todos os homens necessitem do milagre de Deus na sua vida. Não de um milagre de cura física, mas o milagre da cura da lepra interior, do pecado. Nós precisamos de perdão, de salvação, de cura espiritual. Nós precisamos que Deus opere em nós uma regeneração espiritual. Mas há uma segunda lição nesse versículo, é que Deus usa o sofrimento físico para nos levar até Ele. Deus usa das circunstâncias, das enfermidades, dos problemas, das dificuldades da vida, das aflições da vida, para nos quebrantar, para nos humilhar, para revelar a nossa natureza, para mostrar que aquilo que temos, aquilo que nós conquistamos na vida, não é suficiente para resolver o problema do nosso coração. Mas no versículo 2, diz o texto que saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Deus usa qualquer crente que esteja comprometido com Ele para abençoar a vida de pessoas. E essa menina que foi levada como escrava para dentro da casa de Naamã foi um instrumento de Deus colocado ali. E às vezes você tem que entender que Deus usa pessoas na nossa vida. Eu vejo aqui a Clarice. Quantas vezes a Clarice está sendo usada na vida de pessoas para trazer aqui para a igreja, para levar a mensagem do Evangelho. Quantas pessoas que estão aqui hoje foram transformadas, foram restauradas, receberam um milagre na sua vida, porque Deus, na sua providência, colocou pessoas especiais, pessoas que aos nossos olhos são insignificantes, mas foram instrumentos de Deus, anjos de Deus na nossa vida. Se você observar, essa menina chega na casa, ela era escrava, e movida por Deus, ela chama a mulher de Naamã e disse à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa menina, se eu estivesse no lugar dela, se eu fosse escrava, eu queria a morte do meu patrão. Eu queria a destruição do meu patrão.
Mas essa menina é uma menina crente. Ela é uma missionária de Deus. Ela é um instrumento de Deus dentro daquela casa. E o que me impressiona nesse texto é que a palavra daquela menina foi considerada pela mulher, foi considerada pelo seu patrão, Naamã, e foi considerada pelo rei da Síria. É interessante como o testemunho de uma pessoa que socialmente era insignificante, ela está sendo um instrumento nas mãos de Deus para abençoar o homem de alta posição social, o comandante, o herói nacional, está sendo abençoado agora, está sendo direcionada por Deus através do testemunho de uma escrava. Fechando esse primeiro ponto da exposição do texto, dos versos de 1 a 3, nós observamos que nós temos aqui, na figura de Naamã, um homem que precisa de um milagre, um homem que necessita de um milagre, um homem que precisa de uma cura, de uma libertação. Talvez você esteja aqui nesta noite, e você esteja aqui precisando que Deus faça uma obra na sua vida. Uma obra que ninguém pode fazer, mas que somente Deus pode fazer. E aí nós vamos para a segunda parte do texto. Eu queria que você acompanhasse comigo. A segunda parte vai dos versículos 4 até o versículo 10. De 1 a 3, a necessidade do milagre. Dos versos 4 a 10, a busca pelo milagre. Se eu tenho uma necessidade, e se me é apontada uma solução, eu busco, eu saio atrás dessa solução. Foi o que aconteceu com Naamã. Ele vai lá encontrar-se com o rei, Ben-Hadad II, chega para o rei, conta a história, e o rei então lhe dá uma carta oficial. Essa carta é endereçada a Jorão, rei de Israel. A ideia, tanto de Ben-Hadad II, quanto de Naamã, é que o profeta lá de Israel faria o que o rei Jorão ordenasse. Ou seja, é um milagre que na sua origem vai acontecer por decreto de rei, por carta oficial. Se você for na sequência do texto, Naamã recebe essa carta, parte em direção, e o que é interessante no versículo seguinte, a partir do versículo 5, em diante ele parte e leva consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festivais. Ou seja, Naamã parte para comprar a bênção, para comprar o milagre, para pagar. Ele queria que o profeta realizasse uma cura, uma transformação, um milagre na sua vida. E ele estava pronto a pagar por esse milagre. Duas lições que a gente tira aqui do texto. Duas aplicações práticas. Preste atenção. O milagre da conversão não acontece institucionalmente. O milagre da conversão não está na figura de pessoas, de apóstolos, de pastores, de bispos. Preste atenção, nós não podemos institucionalizar a bênção espiritual, a conversão espiritual, a transformação espiritual. Mas você tem que entender também que o milagre da conversão, ele não pode ser comprado, ele não pode ser barganhado. Nós não podemos barganhar com Deus, nós não podemos prometer dinheiro para Deus, coisas para Deus, se Deus fizer um milagre na nossa vida. O rei Jorão se desespera ao ler a carta, que ele diz: eu não vou curar ninguém, eu não tenho poder para curar ninguém. O que Ben-Hadad está querendo é comprar briga comigo. O profeta Eliseu fica sabendo
e chama o problema para si, versos 7 e 8. Veja no versículo 8, ele diz: deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Versículo 10, Eliseu manda um mensageiro, para Naamã, apresentando a fórmula do milagre. Preste atenção. Versículo 10. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás o quê? Limpo. Preste atenção. Aqui nós temos algumas coisas que são muito interessantes nesse texto. Porque essa solução apresentada por Eliseu para a cura daquele homem era uma loucura do ponto de vista religioso, do ponto de vista teológico, do ponto de vista medicinal. Aquilo parecia uma brincadeira de mau gosto, uma pegadinha, uma exploração daquele momento de crise que aquele homem estava vivendo. E aqui eu quero que você entenda uma coisa muito importante que o texto nos ensina, uma aplicação prática, maravilhosa. É que a conversão, o novo nascimento, o milagre da regeneração, só pode acontecer na minha vida através de um ato esquisito que foi feito há 2000 anos atrás na cruz. Quando Deus manda o seu Filho ao mundo, e esse Deus, Filho, se faz homem, e vai lá para a cruz, e morre na cruz, e ressuscita ao 3º dia. E esse ato dele morrer na cruz foi um ato substitutivo, foi um ato vicário, foi um ato expiatório. Ele foi alguém que levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as nossas mazelas, e através do seu sacrifício ali, substitutivo, ele pagou o preço da minha redenção e pagou o preço da minha salvação. Eu posso ter perdão, salvação, vida eterna, se eu aceito a substituição de Cristo, se eu creio que Ele morreu por mim, eu sou salvo. É muito para a nossa cabeça um negócio desse, não é não? É por isso que as pessoas ridicularizam o Evangelho. Jesus disse para Nicodemos, veja lá no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Como é que acontece esse negócio de novo nascimento? E Jesus conta uma historinha lá do Antigo Testamento. E Jesus disse, olha, um dia Moisés, o povo de Israel, desobedeceu a Deus, ofendeu a Deus. E Deus enviou no meio do arraial de Israel serpentes. E essas serpentes picavam o povo. E o veneno da serpente corria no sangue do povo e matava o povo. Tal como uma lepra, tal como uma doença incurável. E qual foi a solução de Deus? Deus chama Moisés e pede a Moisés para construir uma serpente de bronze e hasteá-la. E todo aquele que olhar para a serpente de bronze, em atitude de quebrantamento e de arrependimento pelo seu pecado de ter ofendido a Deus, seria curado. Sabe o que Jesus está explicando em João capítulo 3, para Nicodemos, um teólogo? Ele está dizendo, olha, o pecado corre nas nossas veias. O pecado está nos matando, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, porque nos amou, Ele enviou o seu Filho na cruz. E se eu olho para a cruz, e se eu me identifico com aquele que está morrendo na cruz, e entendo que Ele está morrendo no meu lugar.
se eu creio nele, se eu creio e aceito a sua substituição em meu lugar, eu sou perdoado. Este veneno que corre dentro das minhas veias, dentro do meu sangue, recebe como antídoto o sangue de Cristo. Esse sangue derramado, esse sacrifício de Cristo substitutivo, vai justamente me libertar e me perdoar de todo o veneno do pecado que corre no meu coração. Isso é loucura, mas é o Evangelho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então presta atenção, existe a necessidade do milagre, existe a busca do milagre. E a solução é apresentada. Vai lá no rio, mergulha 7 vezes, você vai ser curado. Versos 11 a 12, nós temos a terceira divisão do texto. É a resistência ao milagre. É interessante isso. E qual é a resistência do milagre? É o orgulho de Naamã. Observe no texto, a partir do versículo 11 e 12. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo. Olha aqui, parece uma sessão de igreja pentecostal. Sairia a ter comigo, pôs-se de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele queria um espetáculo de cura. Naamã estava profundamente ferido. Ele era um homem orgulhoso, soberbo. Ele era comandante, ele era herói. O rei não podia curá-lo. O profeta nem o recebeu. O profeta mandou um recado por um subalterno do profeta. Disse: manda ele lá no rio. Viaja 50 quilômetros daqui, vai lá, dá 7 mergulhos que ele vai ficar curado. Não faz festa, não solta fogos, trata ele como uma pessoa insignificante. Sabe por que não aconteceu um milagre da conversão no seu coração ainda? Porque você é orgulhoso. E há 2 lições interessantes nesse texto. É que o orgulho impede-nos de receber a graça divina, porque a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Você é soberbo, nós somos soberbos por natureza. O pecado nos faz pessoas soberbas. Então eu não creio em Cristo, eu não creio em cruz, eu não creio em substituição, eu não creio em ressurreição, eu não creio que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não, eu não creio nada disso. Eu quero comprar a minha salvação. Eu quero fazer algo para ser salvo. Eu preciso merecer a minha salvação. Eu não quero misericórdia de Deus, eu não quero graça de Deus, eu quero que Deus me dê aquilo que eu mereço. É interessante no texto que o orgulho se revela não somente no impedimento de receber a graça de Deus, mas em colocar nossa opinião acima da opinião da palavra de Deus. É interessante como as pessoas, elas acham. Eu acho isso. A palavra de Deus foi dita claramente, objetivamente. Vá lá no Rio Jordão. É um rio fedorento, um rio sujo, como o Rio Pinheiros na época. Vai lá, mergulha 7 vezes. Você vai ser curado. É a resposta de Deus para o teu pecado. É a resposta de Deus para o teu problema. Ele diz: não. Veja no texto. Ele diz assim no versículo 12: não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Veja que ele está achando que é a água que vai curar.
E até hoje o pessoal fica botando copo de água em cima de televisão e de rádio, achando que água vai curar alguma coisa. O que nos cura é a obediência à palavra de Deus. Por mais que esquisita que seja a ordem de Deus, por mais que esquisito que sejam os caminhos de Deus, é a fé na palavra, é a obediência à palavra de Deus que produz o milagre, que produz a transformação. Esse homem está dizendo, olha, se fosse para ser curado com mergulho d'água, eu teria sido curado lá na Síria mesmo. Os rios da Síria são o quê? Melhores, maiores, mais limpos. E aí, meu amado irmão, é que nós nos confrontamos com a verdade da Escritura Sagrada, que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas você diz, não, isso está errado, a Bíblia está errada, porque eu acho que todos os caminhos conduzem a Deus. Eu acho que vou me reencarnar, e desencarnar e reencarnar de novo. Eu vou pagar pelos meus karmas. Lê do engano. Preste atenção, você resiste ao milagre da conversão de Deus na sua vida, por causa da soberba do seu coração, porque você não quer se curvar diante da cruz de Cristo, você não quer se curvar diante da graça de Deus, você não quer colocar sua boca no pó e dizer, Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu queria que você entendesse o que Paulo fala lá em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 1. Ele diz, a partir do versículo 18, certamente a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o quê? O poder de Deus, pois que está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, as pessoas querem sinais, sinais. Os gregos buscam sabedoria, conhecimento, sofia. Mas nós pregamos o quê? A Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E o verso 25, o apóstolo Paulo diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Preste atenção, se você quer uma transformação na sua vida, se você quer um milagre na sua vida, você precisa crer em Cristo Jesus. Você precisa crer que Jesus Cristo, num ato de amor por você, Ele morreu por você, Ele pagou pelos seus pecados, por todos os seus karmas. Ele pode lavar você, perdoar você aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus pode produzir na sua mente, no seu coração, convencimento, quebrantamento, arrependimento, nova vida. A necessidade do milagre, a busca pelo milagre, a resistência ao milagre, mas o milagre aconteceu. E eu quero olhar para o texto, porque Naamã insistiu em não mergulhar. Ele estava cheio de achismo, ele estava cheio de soberba, ele estava cheio de si mesmo, ele se achou humilhado, ele se achou desprezado. Mas diz o texto sagrado que o milagre aconteceu. E aconteceu por dois motivos. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 27.
É o único texto do Novo Testamento que fala de Eliseu. E você vai entender por que que Naamã foi curado. Por que que Naamã recebeu a bênção, não somente da cura física, mas da cura espiritual. Lucas capítulo 4, versículo 27. O que é que diz aí? Havia também muitos leprosos nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Havia em Israel muitos leprosos. Mas Deus, na sua graça incondicional, no seu amor eletivo, Ele selecionou, Ele curou de forma soberana. Não era Naamã que estava atrás de Deus, mas era Deus que estava atrás de Naamã. Não é você que corre atrás de Deus com os seus achismos, mas é Deus que está no seu encalço. É Deus que te ama, é Deus que não desiste de você, é Deus que colocou os olhos e o coração sobre a sua vida. E ainda que você seja um orgulhoso, um empedernido, um pecador resistente, a graça de Deus, ela é irresistível na sua vida. O milagre acontece na vida de Naamã, porque Deus quis. E veja nos versos 13 e 14, Deus já havia usado a menina, Deus já havia usado o profeta, Deus agora usa os oficiais de Naamã. E os oficiais de Naamã vão dizer para Naamã, veja no versículo 13, então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te diz, lava-te, ficará o quê? Limpo. Rapaz, a palavra de Deus está perto de ti. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação está aí na sua porta. Jesus está na porta do seu coração. A mensagem está sendo oferecida. E sabe o que Naamã faz? Ele acolhe o conselho e vai lá, versículo 14. Então desceu da sua soberba, desceu do seu orgulho e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E aqui está o segredo do milagre. Não era o rio, não era a água, não era porque eram 7 vezes. Era porque ele estava obedecendo a palavra de Deus. É quando Pedro é levado por Jesus para o meio do mar, e Jesus diz, Pedro, lança as redes. E Pedro diz, Senhor, durante a noite inteira nós lançamos, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E ele lança a rede em obediência à palavra de Jesus, e o milagre acontece, irmãos. O milagre acontece quando eu obedeço, quando eu aceito, quando eu acolho a palavra de Deus na minha vida. É a palavra de Deus que opera eficazmente na minha vida, mudando-me interiormente, a minha maneira de pensar, de sentir, a vida de Deus, as bênçãos de Deus. Elas acontecem na minha vida quando eu acolho a palavra, quando eu recebo a palavra. Ele creu e obedeceu a palavra de Deus e o milagre aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em último lugar, a última parte do texto, nós temos a necessidade do milagre. Nós temos a busca pelo milagre, a resistência ao milagre. Mas em quarto lugar, o milagre acontecendo. Em quinto lugar, os resultados do milagre. Naamã foi curado e salvo ao crer na graça de Deus. Quando aquele homem, depois de 7 mergulhos, se levanta ali, ele não se levanta apenas limpo de uma cura física, mas Deus havia mudado o seu coração, transformado a sua vida. O sangue de Jesus o lavou naquele momento, de todos os seus pecados, ele foi purificado, salvo, regenerado. Versos 15, 16, 17 e 18, tem as 3 provas da sua conversão. No versículo 15, ele
E diz o texto sagrado que ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Olha que coisa extraordinária. Não há outro Deus que não seja Yahvé, Elohim, o Deus de Israel, o Deus da revelação, o Deus da criação, o Deus da salvação, o Deus da vida eterna, da glória eterna, o Deus da providência, o Deus que caminha comigo, que anda comigo, o Deus que está comigo, que é o meu pastor, que é o meu salvador, que é o meu redentor, o Deus que me acompanha em todos os momentos, em todos os trânsitos da existência. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu redentor. Segunda coisa que ele faz é gratidão. E a gratidão dele se expressa no ato de querer ofertar alguma coisa para o profeta. E o profeta Eliseu era duro na queda. O profeta Eliseu disse: eu não quero a tua oferta. Esse profeta Eliseu tinha sido sustentado, alguns anos atrás, por uma viúva pobre de Sarepta. Esse profeta é o profeta que come a farinha e o azeite da viúva, mas não vende a sua alma para os tesouros da Síria. De graça recebestes, de graça dai. A salvação é pela graça. Não se compra bênção, não se compra obreiros, não se compra salvação, não se compra igreja. A bênção de Deus é gratuita. Gratidão. E há uma coisa interessante nesse texto. Ele então pede duas coisas para o profeta de Deus. Ele diz: eu vou levar, isso é defeito de crente novo, vou levar terra. Carregamento de terra, para que eu não vou mais adorar a Deus, porque ele tinha na sua mente a ideia de que o Deus estava ligado o quê? À terra, ao local. Lembra da mulher samaritana? Onde é que se deve adorar? No monte ou em Jerusalém? Em Samaria ou em Jerusalém? Os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas ele era novo na fé. Mas na atitude deles: eu não quero mais adorar Baal, eu não quero mais adorar os deuses pagãos, eu quero adorar o Senhor. Mas ele pede uma segunda coisa, ele diz: olha, eu sou do exército, e o meu Senhor lá é pagão, ele tem um Deus dele, e ele vai querer que eu esteja presente em todas aquelas cerimônias. E ele diz aqui: eu quero ser um crente secreto, agente secreto. Eu vou fazer o seguinte: eu participo de tudo, só formalmente, mas meu coração é de Jesus, é de Deus. Preste atenção. Quais são os resultados da conversão, as provas da conversão, do milagre do novo nascimento na vida desse homem? Confissão, gratidão e compromisso com Deus. A história de Naamã, ela é a história de uma conversão, mas traz para nós um modelo bíblico. Preste atenção. Você que veio aqui nesta noite, você que está nos acompanhando aí pela TV IPB, pela internet, não adianta você ser curado de doenças físicas, por mais grave que seja o seu problema. Você pode ser curado, mas você vai adoecer de novo, você vai morrer. Não é praga de pastor, mas é ensino da palavra de Deus. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Nós vamos morrer. Não adianta colocar botox, fazer plásticas, amarrado aqui, segurado ali. Um dia vai arriar tudo. Você vai voltar ao pó. Mas presta atenção. Você não pode partir desta vida para outra sem o milagre da conversão. A cura da lepra espiritual. A purificação do seu coração. O novo nascimento. A regeneração. E aí você pode entrar no céu
sem uma perna, sem um olho, cerrado ao meio, apedrejado, não importa como você vai morrer, o estado seu, na hora da sua passagem dessa vida para outra, você só não pode passar dessa vida para outra sem o perdão, sem Jesus. O ladrão na cruz diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Talvez você veio aqui nesta noite e você está precisando dessa conversão, desse milagre no seu coração. Eu não sei se você tem coragem, mas se você quer que Deus faça isso no seu coração, porque não sou eu que vou fazer, não é a igreja, não é nada, é o Espírito Santo que faz a obra, é Ele que faz a obra. Mas você quer que o Espírito Santo faça essa obra no seu coração. Eu queria que você viesse aqui para a gente orar por você. Não que a minha oração tenha mais poder do que você orar ali, mas num ato simbólico, de entrega, de decisão pessoal. De Senhor, faz uma obra no meu coração, faz uma transformação na minha vida. Eu não quero ficar correndo atrás de milagres, de prosperidade. Ninguém pode comprar Deus, ninguém pode negociar com Deus. Ninguém pode vender bênção, vender evangelho. É a graça irresistível do Senhor no coração. Vem em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão hoje à noite? Deus falou ao seu coração. Senhor Deus, essas vidas estão aqui, Senhor, diante de Ti, dizendo que precisam de Ti. Como eu preciso, como todos nós precisamos aqui, Senhor. Mas tira o engano da nossa mente, Pai, do nosso coração. Que nós não fiquemos correndo atrás de bênçãos materiais, de prosperidade material, como se o Senhor fosse um negociante da fé. Produz no nosso coração nessa noite vida nova, novo nascimento, Senhor. Produz arrependimento, quebrantamento espiritual, vida nova. Que nós possamos olhar para a cruz, olhar para Jesus e entender o seu sofrimento como alguém que está morrendo em meu lugar, pagando o preço da minha redenção. Que eu possa crer na Tua palavra, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Que eu possa crer nesta noite, que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Que eu possa me apropriar pela fé, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que eu possa, ó Deus, entender no meu coração que com o Senhor, com o poder do Senhor, com a graça do Senhor, eu posso enfrentar problemas, lutas, doenças, pessoas difíceis, dificuldades, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ó Deus querido, ilumina a minha mente, o meu coração, para que eu possa ter uma compreensão da simplicidade, da singeleza do Evangelho, e que eu não perca aquilo que é fundamental em coisas pequenas, Pai. Muito obrigado por essas vidas que tomaram essa decisão, que vieram aqui, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa estar selando esses corações. Que eles sejam penhorados por Ti nesta noite, selados, e que o Senhor comece uma obra de santificação, de mudança, de transformação, de crescimento espiritual nessas vidas. E que o Senhor nos ajude como igreja a não esmorecer, mas a continuar pregando o Evangelho da graça do Senhor. Nós oramos, nós pedimos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.